Olá, a gente está começando aqui mais um podcast da Codebuy, o E-Commerce Tech Talk, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a Codebuy desenvolveu um hackathon. A gente desenvolveu um hackathon agora nesse final de janeiro e a gente trouxe aqui alguns convidados para a gente entender tudo que rolou nesse hackathon do começo, desde o planejamento até a execução e premiação. A primeira é o Reginaldo França, o nosso Head de Inovação. Olá, Reginaldo, tudo bom? E aí, Diego, e aí, pessoal que estiver assistindo, tudo bom? Tudo bom. Chamar de Reginaldo fica um pouco É estranho. meio estranho, né, me chamar de Reginaldo. Ninguém me chama de Reginaldo. Nem Como minha você mãe me chama... chama de Reginaldo. Como você é chamado, conhecido na Codebuy, Reginaldo? Cara, acho que é tudo menos Reginaldo. É desde Samurai, a Samuca, Samu, Samuel. Reginaldo é difícil. Legal. E você é o nosso Head de Inovação, né? Então, o que o Head de Inovação faz na Codebuy? Legal, boa pergunta. Mas basicamente aqui a gente trabalha o engajamento de todo o nosso time, como a gente é uma empresa de tecnologia, o engajamento principalmente em tecnologia do nosso time. Ações, por exemplo, o Hackathon, que influenciou bastante, né? Mas, assim, ser head de inovação é uma mistura de muitas coisas. Mas, resumidamente, eu diria que o que é ser head de inovação é buscar o máximo possível resolver problemas de forma criativa, com tecnologia, ou com, às vezes nem com tecnologia, mas com um outro tipo de processo, com outro tipo de pensamento, né? É meio que fugir da caixinha, sair um pouquinho da caixinha. Legal, bacana. Obrigado. Então, todo mundo agora já sabe o que o Head de Inovação da Codebuy faz. E você também é bem novinho, né? Então, a gente sabe que você é o novinho aqui da Codebuy. Fala para todo mundo quantos anos você tem. Eu tenho 21 anos, eu entrei na Codebuy, segundo o Tones eu não posso falar isso, mas eu entrei na Codebuy só para dar uma olhada lá como funcionava, tal. Com 17 anos eu não trabalhava, tá? Eu entrei para só dar uma olhada. Com 18 anos eu comecei a trabalhar e aí eu comecei como desenvolvedor mesmo, entrei para aprender as tecnologias, né? O Lucas aí, que é o nosso CTO, que foi o cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei aí de web, de desenvolvimento web. Eu entrei com um pouco de conhecimento de programação, mas não era tão vinculado à web em si. E fui aprendendo junto com o Lucão, virando noite aí, codando, trabalhando, estudando. E fui assumindo outros cargos, né? Aí hoje eu tô como head de inovação, nunca deixei de codar e nunca vou deixar de codar. Legal, bacana. Obrigado, Samurai. Então, a gente vai chamar o Samurai de Samurai daqui até o final do nosso podcast, tá bom? Então, já sabem quem é o Samurai da Codebuy. Agora eu queria apresentar para vocês a Dineia, nossa Head de People. Olá, Dineia, tudo bom? Olá, tudo bem e você? Eu tô bem, obrigado. Fica tranquila que eu não vou perguntar a idade, perguntei a idade só para o Samurai mesmo, tá? Então, Por favor. Dineia, fala pra gente, você é a nossa Head de People. O que uma Head de People na Codebuy faz? Ok. Bom, eu sou a responsável pela gestão de pessoas aqui da Codebuy. E assim, o meu maior desafio quando eu fui convidada para trabalhar aqui era justamente montar a área de people aqui, né? Então, eu tenho aí como desafio o desenvolvimento dos nossos colaboradores, tenho também aí como desafio o recrutamento e seleção dos nossos profissionais. E aqui na Codebuy, assim, o nosso maior capital aqui são as pessoas, né? Então, isso está muito enraizado na nossa cultura. Então, nós nos preocupamos muito aqui com o bem-estar dos nossos colaboradores. Então, eu estou sempre antenada aí no mercado, o que está acontecendo em relação a isso, para trazer aqui para a Codebuy também, para cuidar das nossas pessoas, né? Então, esses aí são os principais desafios aqui da Rede de People, mas tem muitas outras coisas também. Eu imagino, né? Realmente é um trabalho bem grande, complexo e muito maravilhoso para quem tem acompanhado que você tem feito na Codebuy. E aproveitando, deixa eu já perguntar para você, Dineia, como que surgiu a ideia de criar um hackathon na Codebuy? Legal, boa pergunta. Foi, na verdade, assim, foi um estímulo do nosso CEO, que é o Vitor Almeida. Então, ele sempre, desde quando eu cheguei na Codebuy, ele sempre me falando da gente trabalhar um pouco mais essa questão da inovação dos nossos colaboradores.
E como eu te falei, eu cheguei aqui, eu estava com muitos desafios, né, ao mesmo tempo. Mas a gente colocou como meta de fazer esse evento no início desse ano. E aí, ele trouxe essa necessidade. E realmente, aqui nós somos uma empresa de tecnologia e inclusive, é um dos nossos valores, né, a inovação. Então, a gente sentiu essa necessidade de potencializar isso nos nossos colaboradores, né? A gente já tem a inovação aqui, mas a gente precisa estimular. E aqui na Cogibai também, falando um pouquinho mais da nossa cultura, tudo aqui a gente faz de um jeito divertido e desafiador, porque isso também está na essência aí dos nossos sócios fundadores. Então, a gente quis trazer uma forma, um evento que estimulasse a inovação dos nossos colaboradores, mas que também fosse algo desafiador, né? Então, a gente pensou no hackathon. Que legal. E esse, na tua experiência, foi a primeira vez que você participou, assim, de uma organização de um hackathon? Foi a primeira vez que eu participei da organização de um hackathon. Foi uma experiência incrível. Tive que buscar referências, né, no mercado, tive que aprender, tive que envolver várias outras áreas aqui da Cogibai também para esse projeto. E foi uma experiência muito rica. Eu saí desse evento assim com um aprendizado muito grande também, porque eu tive muita troca com o time de tecnologia, muita troca com o time de designer, muita troca com o marketing. Então, foi bem, bem rico, assim. Bacana, bacana, legal. E a gente está aqui também com o Lucas Yamamoto, o CTO da Cogibai. Olá, Lucas, tudo bom com você? Opa, tudo bem, Diego? Beleza? Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Lucas é conhecido como Lucão aqui, né? Ninguém é conhecido pelo nome que tem, né? Mas tudo bem. Nome de batismo aqui é só um detalhe. Lucão, o que um CTO faz na Cogibai? Fala aí pra gente. Cara, faz de tudo, cuida de pessoas, cuida de projetos, de clientes, cuida de muitas partes e principalmente, né, a parte relacionada à tecnologia da empresa. Então, a gente, sempre que eu preciso tomar alguma decisão, me atualizar em relação a alguma tecnologia do mercado, sobretudo do mercado do VTEX, né, eu preciso primeiro fazer todo um estudo, ver como que está o mercado em relação a essa tecnologia e ver como preparar para fazer a implementação dela dentro da Cogibai, né? Então, é bem desse lado estratégico mesmo. E o CTO, ele, além de pensar no lado de tecnologia, ele pensa principalmente no lado de negócios, né? Então, não é só... Eu sou um ex-desenvolvedor, mas eu tenho que pensar, eu tive que converter, mudar essa chavinha para poder ficar com o lado de negócios dentro da minha cabeça também, né? E me transformar dessa forma. Então, é esse o papel estratégico do CTO. Legal, bacana. Eu sei que esse não foi seu primeiro hackathon. Eu sei que você já participou, não na parte de organizar, mas eu sei que você já participou de outros hackathons. E como que foi para você a participação, fazer parte de um hackathon? Foi uma experiência bem interessante, bem única, para falar a verdade, né? Eu cheguei a participar de um hackathon da USP, e a gente teve que desenvolver uma tecnologia muito... era relacionada à cidade inteligente, né? Como que a gente poderia melhorar a cidade e tal. É uma experiência que ela é muito legal, porque a gente fica tendo que pensar, e a gente acha que o maior desafio num hackathon desenvolver, sendo que, na verdade, o maior desafio é ter ideia, né? E pensar na ideia foi o mais difícil, porque o desenvolvimento, ele, assim, a gente pode escolher a tecnologia que a gente quer, que a gente precisa para aquele momento, mas a ideia é o que mais vai trazer o seu sucesso dentro do hackathon, né? Então, é uma experiência que ela é muito legal, é muito divertida, né? Ela não é só algo que você tá lá, eu quero ganhar, mesmo se você não ganha, né? É uma experiência muito legal e vale muito a pena para todo mundo que está dentro do mercado de tecnologia.
realmente a questão de promover uma nova experiência realmente é muito importante isso dentro do... Acho que para quem participa e também dentro de uma empresa. Samurai, você como um dev, eu acredito que o termo é mais comum até para desenvolvedores, acho que surgiu da área de tecnologia, fazer essas maratonas de programação. Uhum. Você já chegou a participar de outros hackathons fora da CodeBuy? Eu já participei de alguns programas de... o evento não se chamava Hackathon, né? Mas já participei de alguns programas de meio que virar a noite codando para apresentar alguma solução. Não, o nome do evento não era Hackathon, não lembro exatamente qual era o nome. Mas eu também já vi muitos amigos meus participando. Então, por exemplo, o Lucas CTO, ele sempre falou comigo que ele participou de um hackathon numa universidade, também não me recordo qual era a universidade. Ele e o Humberto fizeram parte do mesmo time, né? Então, essa vontade de fazer o hackathon veio bastante deles também, porque eles já participaram como dev e eles sabem o quão divertido é, né? E produtivos também, né? Para o aprendizado. Mas eu nunca participei, não. Primeira Legal. vez. E ficou com vontade de participar nesse? Você estava apresentando, né? Então, ficou com vontade de virar a noite codando também, trazendo alguma ideia bacana? Eu falei, não, tá bom aqui como jurado. Cara, eu tava vendo a galera lá toda animada, né? Pensando, assim que a gente liberou lá qual que era o tema, né, da nossa proposta, de que eles tinham que apresentar uma solução. Putz, eu achei sensacional. A galera, quando a gente falou o tema, a galera já regalou os olhos, assim, pensando no que fazer. Depois eu tenho certeza que eles se reuniram em time lá para discutir sobre as ideias, e essa troca que a gente consegue proporcionar de dividir as responsabilidades do time para cada um fazer tal coisa, isso é sensacional, isso é irado. E eu digo isso por experiência, eu nunca participei de hackathon, mas eu já participei de criação de produto. E é muito, muito legal você criar um produto com várias pessoas com diferentes conhecimentos em diversas áreas, sabe? Então eu fiquei com muita vontade assim, de codar ali também, virando noite com a galera. Legal. Até eu que não sou da área de programação, fiquei com vontade de virar a noite codando lá. E a CodeBuy, uma empresa de tecnologia, a gente sabe que tem bastante gente muito nova, então tem algumas peculiaridades dentro da CodeBuy. E uma delas é o nome da maior área que a gente tem, que envolve o time de programação, de UX design, do e-commerce tech specialists, que é a nossa área 51. E eu queria perguntar para a Edneia, por que a área 51 se chama área 51? Bom, aqui na CodeBuy a gente tem muitas temáticas na nossa empresa, na nossa cultura, né? Internamente nós chamamos a CodeBuy de mundo azul. E aí, dentro desse mundo azul, a gente tem algumas outras temáticas, né? Então, por exemplo, aí nós temos a nossa maior área, que é a área de desenvolvimento, e aí precisava se encontrar um nome para essa área. E aí deu-se o nome da área como área 51. E aí, dentro dessa área 51, também a gente precisava encontrar um nome aí para os nossos colaboradores, para os nossos cargos dentro dessa área, né? Eu lembro que o nome Área 51 foi engraçado, né? Que eu lembro que a gente estava na sala, lá no escritório, a gente estava montando o organograma lá do nosso time e tal, até para ver quantas pessoas a gente estava, como que ia funcionar cada squadzinha ali. A gente chamava sempre de squad, né? Antes era até dev lead. Dev lead não, antes a gente chamava até de cabeção, né? Que era o cara que ia encabeçar ali a squad. E eu lembro que estava na salinha eu, o Tony, acho que o Lucão também estava na salinha, o Biro e tal. E a gente estava trabalhando com essas squads. E a gente tem o nosso ETS aqui, né? O nosso famoso ET. Antes não era ETS, antes ele era. Não lembro se era Key Account que a gente chamava o nosso ETS. Eu não me recordo exatamente o nome que a gente chamava. Só que o nome que a gente chamava esse cargo não representava a responsabilidade principal que ele tem e que ele faz hoje, que é ser especialista em e-commerce para o nosso cliente, né? Então, a gente estava pensando em um nome para ele, até que a gente falou, vamos chamar de E-commerce Tech Specialist. Aí a gente foi falar o nome, né? ETS, ETs. Aí a gente, ETs, ficou dando risada com esse nome, porque foi um nome que combinou muito bem. E a gente, como a gente vai chamar a área? Ficou falando, né, a área dos ETs, áreas, e a gente falou, área 51. E aí o nome pegou, funcionou legal, foi um nome bem descontraído que a gente achou.
combina bastante com ETs e com os planetas que a gente chama nossas squads, então funciona super bem. Surgiu a partir do nome ETS, que virou ETs, que virou Área 51. E complementando a fala do Samuca, né? Eu chamo ele de Samuca. E o nosso organograma, por exemplo, ele é organizado de forma temática, né? Então, por exemplo, no nosso C-Level, no nosso organograma, nós chamamos de CIA. E nas unidades nossas internacionais, a gente chama de FBI. E aí tem a área 51, né, que o Samuca explicou muito bem aí do porquê, da onde que surgiu o nome dos ETS. E as áreas de suporte aqui da CodeBuy nós chamamos de Pentágono. Então aqui tem tudo por trás, assim, tem uma temática, assim. A gente vive nesse mundo azul e aqui dentro é tudo muito divertido. Então tem muita criatividade aqui nas pessoas. E perguntando para a Dineia, falando justamente de experiência, né, de participar, o que a área de People esperava, almejava quando falasse, vamos desenvolver um hackathon? O que isso representa para a área de People dentro da CodeBuy? Ou que representou, no caso? A gente sentiu, né, a necessidade aqui de estimular justamente a inovação nos nossos colaboradores, né? Bom, aqui na CodeBuy a gente aprecia muito as pessoas que buscam conhecimento, a gente aprecia muito aquelas pessoas que gostam de estudar. É uma característica, inclusive, que a gente busca nas pessoas quando a gente está fazendo, inclusive, um processo de recrutamento e seleção. E a gente viu no Hackathon a oportunidade de estimular os nossos colaboradores a potencializar essa competência que é a inovação, que é muito importante aqui para nós, né? Então, o Área 51 Invasion, ele também teve como objetivo aqui, falando do ponto de vista de people, né? Tornar o nosso ambiente de trabalho mais criativo. Eu já contei um pouquinho para vocês da criatividade aqui, inclusive no nosso dia a dia, nas temáticas e tudo mais, mas a gente também precisa trazer e potencializar isso também para o nosso trabalho, né? Ainda mais que nós somos uma empresa de tecnologia. E o Hackathon também, ele teve, assim, nós quisemos também, assim, potencializar o trabalho em equipe, a integração do nosso time, até porque nós trabalhamos também em formato remoto. Então, no Hackathon também a gente teve essa oportunidade de enriquecer essa troca. E tem uma coisa muito legal também, Diego, porque a gente conseguiu durante o Hackathon estimular isso, porque nós temos pessoas espalhadas por todo o Brasil e a gente tem e a gente conseguiu fazer com que não só a área de desenvolvimento participasse, mas a gente conseguiu que outras áreas também. Então, tinha a área de designer, área comercial que estava trabalhando, e às vezes no dia a dia não tem aquele contato constante entre os times. Então, durante a Hackathon foram equipes misturadas, então eles tiveram a oportunidade de se falarem, e durante também a apresentação do evento, teve muita troca. Então, foi muito rico, a gente conseguiu também, inclusive, perceber algumas skills em alguns colaboradores que a gente não tinha visto no dia a dia, porque eles tiveram que se expor, tiveram que, dentro das equipes que eles formaram, eles tiveram que fazer papéis ali que não eram do dia a dia deles. Então, a gente acabou também, durante o evento, descobrindo esses outros talentos também aí que o nosso time tinha. A gente ganhou muito. E você falou de inovação, né, que realmente é uma coisa que a gente ganha bastante, que é a inovação dentro da CodeBuy. E se a gente fala de inovação, a gente tem que falar com o Samurai. Então, Samurai, quando a galera falou, vamos fazer um hackathon, como que você, que é da área de inovação, ficou? Como que isso representou para você? Eu achei demais, porque, igual a gente falou, né, você mistura pessoas de diferentes conhecimentos, diferentes áreas, para tocar um projeto. Quando a gente consegue reunir o máximo potencial do conhecimento de cada um, então eu reúno o máximo potencial de vendas do cara que vai fazer o pitch lá da apresentação, o máximo do potencial do cara de tecnologia que vai de fato codar a solução, o máximo do potencial do cara de business que vai pensar na ideia e como ela vai resolver o problema de fato. Isso é inovar, né? Isso é quando a gente consegue reunir o potencial de todo mundo para focar em um único problema ali, focar numa única solução,
as ideias que saem dali, o desenvolvimento que sai dali, a tecnologia que sai dali é sempre muito inovadora. Então, esse tipo de evento promove a inovação de uma forma assim absurda, porque trabalha o time, trabalha a tecnologia, trabalha companheirismo, trabalha muitas coisas. É muito, muito legal mesmo. Trabalha, inclusive, a confiança, né? A confiança de cada um conseguir fazer um produto legal, sabe? Mostrar pra gente. Isso é bem, bem bacana. Legal, obrigado. Então vamos falar, a gente está falando bastante do Hackathon, mas a gente não falou dele ainda, né? O nosso Hackathon ele teve como tema a acessibilidade, e a ideia proposta era como que podemos melhorar a acessibilidade no e-commerce, site, ou até mesmo em ambientes físicos com o uso da tecnologia. Eu queria perguntar, do ponto de vista de tecnologia, para o nosso CTO, Lucão, como que você vê hoje o cenário de tecnologia do ponto de vista de acessibilidade? Quais foram os gaps que foram encontrados para a gente chegar nesse tema? Bom, acho que é muito interessante essa pergunta, porque quando eu estava num simples momento de navegação na internet, eu percebi que pesquisando e fazendo algumas buscas, né, existia um problema que era muito comum, que era a falta de algumas tags, falando um pouco mais tecniquez, né, algumas informações em algumas tags HTML, né, que, bom, ao invés de fazerem com que um leitor, por exemplo, né, para pessoas que são cegas, conseguissem ler que aquele botão se tratava, por exemplo, de um menu, abrir um menu num cabeçalho, o leitor ia falar que era simplesmente um botão. Por que isso? Acontece que as pessoas hoje, infelizmente, no desenvolvimento, em questão de desenvolvimento, acabam não se preocupando muito com acessibilidade. Existem pequenas ações que a gente pode fazer para esse tipo de coisa, que é simplesmente colocar um area label, ou uma coisa assim, um botão mais, uma tag, né, mais específica para esse caso, para poder fazer com que o leitor que faz essa leitura para os cegos consiga entender qual que é a função daquele botão que está na tela. É um caso tão simples, mas que para o pessoal, né, que precisa desse tipo de acessibilidade, acaba fazendo total diferença. Então eu vi que esse era um gap que não só externamente, né, não só no mundo externo, fora da CodeBuy, precisava ser melhorado, mas também dentro da CodeBuy. Então eu quis, com esse tema, eu vi que fazia total sentido a gente desafiar nossos desenvolvedores, nosso time, todo mundo a pensar não somente no que é cômodo para nós, né, que não precisamos hoje de acessibilidade, mas para os outros que precisam também. Hoje é um tópico que não é tão discutido, mas deveria ser muito mais discutido, deveria ser muito mais relevante para o nosso desenvolvimento hoje nos dias, quando se trata de e-commerce, de sites e tudo que é de tecnologia que é proveniente da CodeBuy atualmente. Quando a gente fala de acessibilidade, vem sempre na nossa cabeça a palavra de inclusão, né? Então, eu acredito que além de promover novas tecnologias, a gente também promove a forma de incluir novas pessoas. E quando eu falo de inclusão e pessoas, tem que falar com people. Dineia, para a área de people, como que é você promover um hackathon que, ao mesmo tempo, além de ajudar a área de inovação, a área de tecnologia, ainda traz uma solução que vai incluir mais pessoas nas tarefas do seu dia a dia? Essa é uma pergunta muito importante, Diego. Bom, no Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, segundo o IBGE. E dessas pessoas, assim como o Lucas colocou muito bem, eles têm essa dificuldade de ter acesso ao digital. E aqui, inclusive, na CodeBuy, nós estamos trazendo muito esse tema de diversidade, de inclusão, aqui nesse quarter, né, agora para o ano de 2022. Então, foi muito pertinente a gente trabalhar, fazer esse hackathon, né, o Área 51 Invasion, agora com esse tema.
Então, até trazendo mais inputs aí da fala do Lucas também, então a gente pensou também em contribuir, né, com a inclusão dessas pessoas com deficiência no mundo digital. Então, e a gente ainda vai falar provavelmente um pouquinho mais dos projetos, mas eu já trago aqui que assim a gente teve projetos incríveis no final, né, do nosso hackathon. E tem muito espaço, tem muita coisa ainda para melhorar. E foram apresentadas soluções incríveis durante esse evento. E foi um momento também assim de aprendizado para todos nós. Então teve esse lado também que foi bom, porque não é só trazer pessoas, por exemplo, para incluir. A gente precisa preparar o nosso time também, para que a gente possa receber esses novos colaboradores aqui de forma respeitosa, de forma calorosa. Então, foi um momento que eles tiveram que estudar também. Na hora que eles trouxeram as apresentações, eles trouxeram muitas informações ricas sobre esse assunto. Então, foi um momento também de, além deles trazerem soluções incríveis, também teve essa questão da gente também ter que estudar e entender um pouquinho mais também, assim como o Lucas colocou, se colocar um pouquinho no lugar também dessas pessoas. Então, foi muito bacana nesse ponto de vista também. Sim, e uma curiosidade sobre o nosso hackathon, a gente só revelou o tema no início, né, do sábado pela manhã, então ninguém sabia qual ia ser o tema do hackathon, o pessoal só se inscreveu, e o tema foi revelado no sábado, eles teriam até domingo pela manhã para trazer uma solução sobre esse tema. Mas, como todo bom filme da Marvel, a gente sempre tem muitos easter eggs rodando por aí. E a gente tinha alguns easter eggs no nosso hackathon, a Diné já falou que o nome dele era Área 51 Invasion. Samurai, fala pra gente um dos easter eggs que estava no nome do nosso hackathon e que ninguém percebeu, ou pelo menos não ficou nitidamente claro que alguém tinha percebido. Ó, eu tô com a garrafa aqui do Area 51 Invasion, do hackathon, promovendo aqui, né, nosso produto aqui, mas eu tô com a camiseta também, eu preciso mostrar para vocês que legal, ó. Tá vendo que tá escrito Área 51? Se eu tampar esses 3 coisinhas do E aqui, fica escrito área. Área em inglês, né, o que significa a sigla área é Accessible Rich Internet Applications, que é a sigla que é usada para quando a gente está falando de acessibilidade voltada a aplicações para a internet, sabe, para a web. Então, esse era um dos fortes easter eggs que a gente tem, tá em todos os logos, todos os e-mails que a gente comunicou tinha esse logo lá, então todos os e-mails tinham easter egg também. Então foi bem legal, porque eu fiquei pensando, né, putz, será que alguém vai identificar esse tema vai vazar? Mas pelo que eu vi, não vazou nada, mas no dia que a gente divulgou o tema, eu falei que tinha um easter egg no logo e eles identificaram o easter egg no logo no dia lá que eu falei que tinha easter egg. Foi bem interessante. Mensagens subliminares, né? Subliminarmente já estava na cabeça deles. Falando de organização, quais foram os principais desafios que a gente teve para fazer a organização do evento como esse, Lucas? Acho que separar o time, né? E a gente nunca tinha feito o evento dessa forma, né? Mesmo que ele tenha sido ainda que interno, acho que fazer a separação de time foi um desafio interessante, porque a gente fez um formato muito legal, que foi colocar nomes de planetas para cada equipe, e cada um deles poderia escolher. A gente construiu aqui internamente na CodeBuy um formulário no qual cada equipe poderia selecionar um planeta desejado e cadastrar os integrantes dessa equipe. Então, montar as equipes e fazer todo esse processo, pensar nesse formato que a gente fez, que deu muito certo, foi um desafio muito interessante. Mas eu diria que, além dessa parte de organização, acho que o problema maior que a gente teve, né, eu acho que o que mais foi difícil para nós, né, foi fazer com que pensar num hackathon remoto, né?
totalmente remoto. Como que a gente faz todo mundo trabalhar num hackathon e se organizar remotamente? Então, a gente fez com que o time se organizasse da forma que foi feito. Realmente funcionou bem, né? Eles fizeram, cada um, uma organização legal, conversaram entre eles, mas fazer tudo isso remoto, apresentar e criar agendas para poder fazer certas apresentações e introduzir informações diferentes para eles, foi algo que foi interessante, porque a gente não é uma coisa que é comum, né? Um hackathon normalmente ele é presencial. E a gente fez algo que foi remoto e algo que até é relativamente novo, né? Até tanto para nós quanto para o mercado, né? Então, tudo isso por conta da Covid, que é um cenário que está realmente bem forte ainda aí no cenário atual, né? Do dia de hoje. Completando aí o que o Lucas falou, né? O negócio ficou tão bem planejado que, assim, eu entrei após o planejamento. Eu entrei literalmente, igual a Gené falou hoje de manhã, para chutar a bola no gol, assim. Entrei só para fazer a apresentação mesmo e tal, mas já estava tão bem planejado, tão bem definido tudo que ia ser que, por mais que o hackathon tenha sido em janeiro agora, o Lucano comentou, né? Tá desde setembro aí, desde até antes de setembro, eu acho, já fazendo o planejamento dele. Então, isso foi bem legal. Legal. E quando a gente fala de desafios, então a gente vê que a gente teve alguns desafios, né? Um deles é o ser remoto, o outro é engajar o time. E eu tenho uma outra pergunta. O nosso hackathon teve uma premiação em dinheiro também, mas a premiação em dinheiro ela é suficiente para manter o time engajado e animado até a participação do hackathon? Não, com certeza. A gente veio aí planejando o hackathon, eu não lembro exatamente a data, mas desde meados de setembro. Então, a gente pensou em muitos detalhes do evento. Então, a gente pensou também, a gente vai... a gente vai fazer a divulgação do Área 51 Inveja. E aí, eles teriam, antes de um mês, né, de efetivamente fazer o evento. Então, durante esse período, após o período que nós já soltamos o comunicado, então já começou desde lá. Inclusive o marketing também nos ajudou muito nisso, que era mandando comunicados interessantes para o nosso time sobre hackathon, mandando easter eggs para o nosso time. Nós também elaboramos kits para o hackathon, então a gente, durante esse período também, nós fomos enviando esses kits para os colaboradores, ou seja, nós fomos criando todo um cenário de expectativa ali para os nossos colaboradores, para que no dia do evento eles viessem muito animados. E foi o que aconteceu. Foi muito divertido. Quem não assistiu, tem algumas coisas no LinkedIn que vocês podem dar uma olhada. Então, estava um clima muito gostoso durante o hackathon. O pessoal estava super animado, foi divertido, foi engraçado, que é bem o espírito e a cultura aqui da CodeBuy. A gente teve 10 times participando, né? Então aí foram quase 40 pessoas só fazendo parte das equipes, mais a banca, mais a organização. Como que foi, Diné, para a gente conseguir manter durante o hackathon toda essa galera engajada, animada e ao mesmo tempo programando, desenvolvendo e estar junto, porque um dos desafios era remoto. Como que foi isso durante a realização do evento? Quando nós fizemos a programação do evento, nós pensamos em deixar mentores ali para o time. Nós também tínhamos pessoas de plantão, para que, se eles precisassem também, tivessem alguma dúvida durante essas 24 horas, eles pudessem acessar. Mas eu acredito que, assim, o que mais motivou o time, Diego, foi essa questão de nós já criarmos todo esse clima do hackathon. Então, nós viemos trabalhando isso antes do evento, né? Um mês antes do evento, a gente já estava estimulando eles para criar essa expectativa. Nós criamos, como a gente já contou um pouco, toda uma temática aqui também. E uma coisa também que eu achei muito importante, nós tivemos reuniões de checkpoints com eles. Então, durante essas reuniões, assim, a gente também trazia
a banca que avaliou os projetos, eles, por exemplo, estavam vestidos de MIB, homens de preto. Eu, inclusive, até levei o meu cachorro, que é um pug também. Então, durante esses checkpoints, também tinha essa parte divertida, né? Então, acho que durante esses checkpoints também deu um gás a mais aí pro pessoal. Mas foi todo um contexto. Legal, realmente tinha tudo dentro do contexto. Acho que quando apareceu o pessoal, a banca de Homens de Pretos, o pessoal realmente ficou bem animado, bem animado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Samurai, porque no meio da organização, o Lucão precisou se ausentar um dia antes da apresentação, né, uns dias antes da realização do podcast, e o nosso host, mestre de cerimônias, acabou sendo a head de inovação, Samurai. Como que foi para você fazer com que a galera se mantesse animada, né, durante todo esse período do Hackathon acontecendo de forma remota, e o pessoal rachando a cabeça, se encontrando por meets? Qual era o teu desafio ali como agregador do Hackathon, para que a galera ficasse todo mundo na mesma página, na mesma sintonia? Mas essa é uma boa pergunta, porque eu não tenho a resposta dela, não. Foi tudo tão improvisado, assim, foi tudo tão natural que foi acontecendo as coisas, que, putz, eu não sei, mas eu tive a sensação de que funcionou super bem, mesmo sendo totalmente no improviso, e o feedback do time também foi bem legal, né, sobre isso, de ser mais animado, assim, porque por mais que a galera tenha virado à noite, foi muito engraçado ver isso, né? Deu 9 horas da manhã no sábado, todo mundo mega animado, assim, todo mundo descansado, com o rosto feliz. Aí a gente fez o status report às 4 da tarde. Aí a galera já estava um pouquinho menos animada, mas estava animada ainda. No outro dia de manhã, a galera entrou bocejando na cal, foi incrível. E aí, depois que a gente começou de manhãzinha, assim, já com as apresentações, já começou a dar uma animada na galera, eu não sei, foi algo bem natural, assim, a galera estava se sentindo confortável em estar no evento. Então, eu acho que não foi nem um mérito meu, nem nada, foi o mérito de todo mundo ali, foi o companheirismo de todo mundo. Acho que as apresentações em si animaram a galera que estava assistindo. Não tenho uma resposta concreta para essa pergunta, porque foi muito natural mesmo as coisas acontecendo, assim, foi bem legal. Eu queria perguntar pro Samurai, da parte de inovação, como que foi para ele ver 10 projetos sendo criados assim do zero? Como que foi isso para você? Cara, eu já esperava que iam ser produtos incríveis, que é o que o nosso time ia mostrar, porque assim, por mais que eu não conheça individualmente cada pessoa do nosso time, eu conheço a capacidade deles, né, como um todo. Eu sabia que a galera ia entregar projetos bem legais. E mesmo assim eu fui bem surpreendido. Eles tinham um total ali de pouquinho menos de 24 horas para terminar o protótipo deles, para fazer o MVP. E teve soluções tão completas lá que, assim, foi além do MVP, sabe? Já era mais do que um protótipo, era um produto final mesmo. E isso, para ser feito em menos de 24 horas, foi doido. O negócio foi incrível mesmo. Eu fiquei bem surpreso. Com, assim, todas as apresentações foram bem legais. Gostei muito do pitch de todo mundo. Mostrou que eles dividiram bem as responsabilidades, né, entre desenvolvedor, entre cara que ia fazer o pitch, entre cara de negócio. Mostrou que eles trabalharam bem em time. E isso foi bem legal. Então, os 10 projetos que eu vi ali foi incrível, tanto que a gente levou o dobro de tempo que a gente imaginava que ia usar para fazer a avaliação dos projetos mesmo, né? Porque foi bem difícil, mas foi bem legal. Agora falando com o Lucão, nosso CTO, quando você viu, acredito que você conseguiu acompanhar, né, o nosso Hackathon, e quando você vê esses 10 projetos sendo desenvolvidos, claro que teve alguns que foram premiados, mas quando você viu assim, seus filhos lá fazendo toda essa criação, como que foi para você? É um orgulho muito grande, né? Porque eu tô desde lá do começo da Codeby, né? E a gente sempre foi acostumado a fazer muitas coisas, sempre gostou de criar, né? É muito legal ver pessoas que cresceram dentro da Codeby, né? Pessoas que entraram na Codeby como estagiários, iniciando a carreira na Codeby e
fazendo soluções assim incríveis, né? Construindo soluções, trabalhando em time, trabalhando em sintonia com cada um dos integrantes das equipes deles. É realmente impressionante porque é algo que, por mais que a gente treine bastante todo mundo para ficar preparado para um momento desse, para um projeto dessa magnitude, para um evento que tem um prazo tão curto e entregar coisas tão inovadoras, né? A gente prepara o time para isso. É muito legal ver ser executado, porque mostra o quanto o nosso time é comprometido, o quanto o nosso time está lá em busca de atingir um objetivo e quanto eles trabalham tão bem juntos, né? Então foi realmente sensacional, eu fiquei muito feliz e surpreso com toda essa sintonia que o time teve. Quais foram os principais benefícios que você viu, Dineia, quando, tanto no antes, no durante e no pós-hackathon, que isso traz para a CodeBuy como benefícios, principalmente olhando aí a parte de people? Bom, eu como olhando assim como people, como eu disse, né, um dos nossos objetivos aí era estimular aí a inovação no nosso time e assim o objetivo ele foi cumprido. O Lucão ele colocou aí, ele é nosso CTO, falou muito bem dos projetos. Para você ter ideia, nós saímos da reunião com projetos que realmente pode virar produtos aqui na CodeBuy, para você ver o quão rico que foi esse evento para nós. Olhando o antes, o durante e o pós, além disso, aí teve o que o Lucão falou, assim, que me chamou muito a atenção, foi o comprometimento do nosso time, que você perguntou também essa questão de como manter. Nós planejamos algumas coisas para mantê-los engajados, mas além disso, a gente já tem essa cultura leve aqui na CodeBuy, já temos, os nossos colaboradores, eles já têm essas características, né, de serem comprometidos. Mas realmente me chamou, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi realmente o comprometimento deles. Eles levaram muito a sério o hackathon, eles trabalharam bastante. Aqueles times que não tinham determinados profissionais com determinadas skills que eles precisavam, aqueles colaboradores foram buscar isso. E foi até incrível, porque na hora da apresentação dos projetos, como eu comentei, a gente começou a enxergar certas skills em um colaborador que a gente ainda não tinha visto. E foi muito legal também, Diego, porque muitos colaboradores, a gente trabalha de forma remota, e aí esse evento também a gente conseguiu fazer com que as pessoas, que elas se colocassem, que elas se apresentassem. Então, tinha algumas pessoas que a gente não via muito no nosso dia a dia, conseguiu ver ali aquela pessoa e, inclusive, teve colaborador durante o evento, assim, que eles ganharam, inclusive, o hackathon. Foi uma das nossas colaboradoras, né? E eu pude ver como ela ficou feliz em ter participado e ter contribuído para aquele time e aquele time que ganhou. E ela colocou isso, porque ela acabou assumindo, dentro do grupo deles, ela assumiu funções que não é do dia a dia dela. E ela mandou super bem. Tanto é que eles levaram, né? Eles ganharam. Então, esse é um exemplo aí para vocês entenderem um pouco mais. E também, como a Dina bem colocou, né, o time desenvolveu habilidades que não estavam acostumados a utilizar no dia a dia, e também a gente tinha não só programadores ali, né, não tinha só desenvolvedores, a gente tinha muita gente que não tinha nenhum contato com programação, inclusive essa foi uma das colaboradoras que não tinha esse contato com programação, né, acho que isso é fantástico, isso comprova que o hackathon não é só programação, é ideia, é inovação, é trabalho em equipe. Acho que e isso comprova ainda mais isso que a gente já tinha concluído anteriormente. Nós até rodamos aqui pesquisas também pós o hackathon para a gente também sentir do ponto de vista dos colaboradores como que foi esse evento, né? Não só na nossa percepção. A gente no NPS a gente ficou com nota 8,47, assim, que é uma nota super alta. Então, foi uma experiência, era um objetivo nosso também, que a gente, além de tudo isso, de estimular a inovação nos nossos colaboradores, trabalho em equipe, que são nossos valores, a gente queria também proporcionar uma experiência incrível para eles. O próprio número, o próprio indicador mostra que eles curtiram bastante esse evento e a gente tem bastante oportunidade de trazer novos eventos aqui para a CodeBuy.
Ok, que venham os próximos hackathons, então. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a Dineia, ao Lucão, ao Samurai, por ter cedido esse tempo e compartilhado um pouquinho para a gente como foi a experiência desse hackathon. E a Codebuy mostrando como a gente consegue unir em um evento inovação, inclusão e cultura e ter ótimos resultados, além de ter uma premiação para os vencedores. Então, muito obrigado a vocês que estão ouvindo, muito obrigado. Pode acessar os canais da Codebuy para ter mais detalhes de como foi a premiação e as equipes vencedoras também. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês.